sentar, madrinha. Ao contato de uma de suas mãos sem dedos, úmida e pegajosa, a viúva estremeceu e deixou-se cair na cadeira. Os outros monstros deram risadas. Está aberta a sessão, repetiu o Capitão Abel, abrindo o caderno na sua frente. O povo contra Lady May. Annabel levantou-se na outra ponta da mesa e abriu o capote, exibindo o corpo de adolescente. Meritíssimo juiz, posso tirar este sobretudo? Ele me incomoda e eu tenho um corpo muito bonito. Respeito no tribunal, admoestou o lobisomem badalando a sineta. A advogada de defesa não deve perturbar os trabalhos da casa. Além disso, somos personagens dedicados a funções especializadas e seus encantos físicos não nos emocionam. O pedido é negado. A advogada deve permanecer coberta por enquanto. E piscou um olho para a garota. Annabel sorriu, mostrando os caninos salientes, e afundou na cadeira. Imediatamente, o vampiro que estava sentado à sua direita começou a mexer-se inquieto, enquanto uma onda de sangue lhe subia as faces macilentas. O que há com o conde de Jarnac? Quis saber o lobisomem com ar severo. Está se sentindo mal, excelência? Não, senhor juiz, nunca me senti tão bem. O vampiro fez uma careta. Annabel está me cutucando com o pé por baixo da mesa. Mais respeito no tribunal, gritou o lobisomem. A jovem advogada de defesa deve reprimir seus acessos. Depois da sessão, terá muito tempo para isso. Annabel deu uma risada e encolheu a perna, deixando o vampiro em paz. Os olhos azuis da garota já estavam pousados em Walker, que a fitava com desgosto do outro lado da mesa. Ela sorriu com um ar provocante. O editor desviou os olhos para Lady May e viu as lágrimas que escorriam pelo rosto da mãe aflita. Annabel fez um gesto de irritação e levantou-se, dando volta à mesa. Caminhou até junto de Walker, abriu o capote e estufou o peito, fazendo os pequenos seios balançarem. Então, Mr. Walker... Ele não disse nada. Ela insistiu. Eu sou bonita, não sou, Mr. Walker? Menina, murmurou o homem com expressão severa. Eu, no seu lugar, não cederia tão facilmente ao demônio. Você pode se arrepender. A garota riu e olhou para a mãe, por cima do ombro. Seus caninos brancos cintilaram. Sabe, mamãe, disse ela com ar maldoso, esse homem com seu legítimo esposo, Mr. Walker, é realmente muito forte e bonito. Seus olhos perversos voltaram-se para o Capitão Abel. Peço licença ao presidente do júri para beijar meu segundo pai. Permissão concedida, disse o lobisomem, mas nada mais que um beijo filial. Pobre menina, pensou Walker, no que foi que eles a transformaram. Annabel inclinou-se para ele, roçando-lhe o rosto com os seios miúdos e duros. O senhor será meu papai, Mr. Walker? Beije-me, paizinho. Afaste-se de mim, tentação do demônio. E o editor recuou com a cadeira apavorado. Os dentes salientes da mocinha estavam muito próximos do seu pescoço. Ele abriu a boca para gritar, mas Annabel sentou-se no seu colo e abraçou-o. Walker deu um respingo e levantou-se, empurrando violentamente o corpo coleante do pequeno demônio. Annabel rodopiou e foi cair no tapete, enrodilhada como uma cobra. E ele ficou de pé, fremente de indignação, pronto a esmagá-la com o tacão do sapato. Estúpido! Não sabe o que está perdendo. Você ainda vai se arrepender, Jeremy Walker. Os outros monstros deram gargalhadas de deboche. Irritado, o Capitão Abel pôs-se a tocar energicamente a sineta. Silêncio! Silêncio no tribunal! Os monstros calaram-se intimidados. Minha filha, gemeu Lady May. Essa não é minha filha. Nada disso pode estar acontecendo. Eu me recuso a acreditar. Ninguém lhe prestou atenção. A advogada de defesa, disse o Capitão Abel rispidamente, deve se sentar no seu lugar, ao lado daquela que lhe deu o ser. A sessão acaba de ser aberta e todos os presentes devem se abster de manifestações de interesse pessoal. Está em jogo a vida de uma mulher. Annabel foi sacudida pelo conde de Jarnac, que a levantou gentilmente e a levou até sua cadeira. A garota sentou-se com ar enfadado e cruzou as pernas, pondo-se a compor a pintura dos lábios com o dedo mindinho. O conde de Jarnac e Walker também se sentaram, cada um na sua cadeira, e os trabalhos prosseguiram relativamente em paz. Senhores membros do júri, perorou o Capitão Abel, inclinando-se para a frente.
Este é um tribunal de fantasmas, um tribunal de monstros, um tribunal de desgraçados. Nós, os personagens de Lady May, exigimos justiça. Justiça! Gritaram os outros a uma voz. O lobisomem prosseguiu. Será ocioso repetir as acusações que pesam sobre a Harry. Ela nos criou apenas para o mal e não nos deu a redenção, a que todos os seres da criação têm direito, por serem filhos de Deus. Não somos filhos de Deus, aparteou o leproso. Nem isso sequer merecemos ser. Somos filhos de Lady May. O capitão Abel olhou severamente para ele. Ainda não lhe concedi a palavra, cidadão. Desculpe, senhor juiz. Agora sim, com a palavra, nosso camarada Lewis Brooks para seu libelo acusatório. O leproso levantou-se e também se inclinou sobre a mesa. Sou um doente incurável, disse ele com voz ciciosa. Minha madrinha me fez feio e infeliz. Amo Rosemary Dunhill e não posso me casar com ela. Nada espero desta vida, mas também me negam o direito de me matar com minhas próprias mãos. Meu destino é sofrer, sofrer eternamente. Perdido neste vale de lágrimas, eu acuso Lady May de ter me dado esta existência que não lhe pedi e que ofende todos os mandamentos da lei de Deus. Acusação recebida com simpatia, declarou o lobisomem. Com a palavra testemunha Rosemary Dunhill. A morta-viva soltou apenas um gemido lancinante. Acusação recebida também com simpatia, volviu o lobisomem. Ouçamos o libelo de meu camarada Alfred Matthews contra mestre do Sea Star. Fui assassinado por ordem de Lady May, disse o defunto sem mover os lábios. Eu a acuso de mentora intelectual do crime. Também sofri mutilações, pois um lobisomem me devorou o rosto e a mão direita. Não reconheço no digno presidente do júri o canibal que me atacou. Nenhum personagem de romance é responsável pelo que faço. Os responsáveis são seus autores, que os levam a cometer os crimes mais nefandos. Portanto, afirmo, sem o mínimo remorso, que a única culpada de minha morte foi a Harry, Lady May, autora de A Horrível Doença de Lewis Brooks. Acusação recebida com simpatia, disse o capitão Abel. Os depoimentos continuaram. Ainda falaram o fantasma sem pernas, o zumbi e o vampiro, cada um deles acumulando novas e graves acusações contra a escritora. Meu Deus, pensou Lady May, que ouvia tudo com o coração palpitando na garganta. Eu os criei, eu os moldei, dei-lhes vida, alimentei-os, vesti-lhes os seus uniformes, eu lhes dei as armas e agora eles se voltam contra mim. Afinal, o capitão Abel pôs-se de pé e fez soar a si mesmo. O silêncio caiu no recinto. Ele retomou a palavra com voz sonora. Atenção! Ouvidas as partes, os membros do júri estão de posse de todos os elementos necessários para chegarem a uma conclusão. Não apelo para a consciência de cada um, pois nós não somos tão perfeitos a ponto de termos consciência. Somos simples personagens e agimos apenas baseados em provas materiais. O júri está apto a condenar ou absolver a Harry. Eu darei o voto de Minerva. Annabel ergueu a mãozinha no ar. Todos olharam para ela. A jovem advogada de defesa, perguntou o lobisomem, deseja dizer alguma coisa? A garota olhou maliciosamente para a mãe. Nada, meritíssimo juiz. Não desejo dizer nada que tumultue nossos trabalhos. A defesa está satisfeita e abre mão da réplica. Diante de tantas evidências, a culpa da Ré não pode ser posta em dúvida. Peço apenas ao egrégio tribunal que seja clemente e não faça a mamãe sofrer tanto quanto sofrem seus pobres personagens. É só. Lady May gemeu e recomeçou a chorar. Walker deu um soco na mesa. Isto é uma farsa! Bradou ele. Annabel está sob influência dos monstros? Não aceito as decisões de uma justiça corrupta, partidária e imoral. Vocês estão todos mancomunados. Vocês todos são uns grandes... O capitão Abel interrompeu, badalando furiosamente a si mesmo. Ninguém pôde ouvir o resto de suas palavras. Silêncio! Exigiu o lobisomem com acento ameaçador. Os espectadores não podem se manifestar, e os senhores jurados não devem se deixar comover pelas lágrimas da acusada.
Lady May já demonstrou sua frieza, sua perfídia, sua perversidade. As provas estão aqui neste caderno e constam dos autos do processo. Qual o castigo que devemos dar a esta mulher impiedosa que nos criou para o mal e recusou-se a nos dar um fim misericordioso? Qual o castigo para aqueles que torturam os indefesos, que exploram os aleijados, que matam as esperanças dos aflitos? Qual o castigo para aquela que nos criou apenas para se divertir com as nossas taras e o sofrimento que elas nos acarretam? Qual o castigo para o genocídio? O conde de Jarnac abriu a boca, mas o lobisomem gelou com um olhar ameaçador. Intimidado, o vampiro chupou os caninos e ficou calado. Sugiro humildemente, continuou o capitão Abel, que esse castigo seja a morte e que a pena máxima seja dada por unanimidade. Não, gritou Lady May apavorada. Vocês não existem, vocês não podem fazer isso? Podemos sim, contrapôs o defunto, as pupilas brancas voltadas para o teto. Nosso poder é ilimitado. Estamos além da vida e da morte. Silêncio no tribunal, ouviu o lobisomem, sacudindo sineta. Qual o veredicto das vítimas? Qual o seu veredicto, camarada Lewis Brooks? O leproso tirou o lenço sujo que lhe cobria a cabeça e exibiu o rosto deformado. Horrível, nojento. Sua mão direita sem dedos ergueu-se no ar. Meu veredito é a morte. O capitão Abel voltou-se para a morta-viva. Sem abrir os olhos, ela destacou a mão do peito e cerrou o punho baixando o polegar. A morte. Todos os outros monstros, um por um, ergueram as mãos e baixaram o polegar. Não, soluçou Lady May, derreada na cadeira. Pelo amor de Deus, não me matem, meu pecado não merece tão cruel expiação. Evitando encará-la, o capitão Abel também baixou o polegar. Depois olhou para Anabel, que sorria do lado oposto da mesa. Sua voz tornou-se menos dura. E qual é o veredito da graciosa advogada do diabo? Espero que não tenha encontrado nenhuma atenuante para os crimes de sua genitora. Anabel acentuou o sorriso perverso e olhou para a mãe de soslaio. Desculpe o mau jeito, mamãe. A senhora sempre foi boazinha, mas é um pouco mandona, egoísta, impertinente. A senhora só pensa no seu bem-estar, sem levar em conta os sentimentos alheios. Pois agora é a minha vez de me divertir. E sem perder o sorriso diabólico, ela também baixou o polegar.